posicionamos aí para vocês mais ou menos como está o jogo de xadrez até agora. É claro que novidades vão surgir nas próximas horas e a gente está em cima do lance. Sobre as alianças que nós mostramos agora, que já estão confirmadas, tanto para Lula quanto para Jair Bolsonaro, nós vamos conversar com o cientista político, mestre em economia, Renato Douti. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. Tudo bom? Bom dia aos telespectadores. Professor, é claro que se há disputa por um aliado, é melhor que ele esteja comigo do que com o meu adversário, não é? Muita gente fala no tal do símbolo, mostrar um símbolo de que consegue agregar, de que agrada determinado tipo de político, mas isso fala com o eleitor desses políticos que estão manifestando apoio, seja ao Bolsonaro, seja ao Lula? Perfeito. Acho que, historicamente, o apoio sempre foi visto como um elemento extremamente definidor, principalmente no segundo turno. Dá para notar, né, principalmente nas últimas 48 horas, agora a gente já passa quase 72, mas nas últimas 48 horas da eleição, como de fato os candidatos já foram buscar essas alianças e apoios. É difícil a gente determinar se de fato a gente consegue ver essa migração tão clara a partir do apoio de um candidato, né? Principalmente se ele concorrer no mesmo pleito. Acho que no caso de governadores acaba sendo um pouco diferente, mas quando o candidato concorre no mesmo pleito é um pouco difícil, até porque essa eleição especificamente, o tom subiu no primeiro turno, né? Então muitos candidatos se acusaram, trocaram farpas, falaram elementos extremamente complicados em relação uns aos outros, e depois, no segundo turno, a gente sempre vê essa conta dos apoios. É possível ver que os dois principais candidatos pós-Lula e Bolsonaro, né, Simone e Ciro, acabaram rumando seus apoios. No caso do Ciro mais o partido, no caso da Simone, ela especificamente, foram para o candidato Lula. Mas é importante lembrar que, de um lado, o eleitor não é tão ideológico, do outro lado, as próprias pesquisas, de alguma forma, os institutos acabaram defendendo a máxima de que os votos do Ciro, principalmente, acabaram indo para o Bolsonaro num voto útil ali nos 45 do segundo tempo. Então, isso mostra que, de fato, talvez a gente não tenha um voto tão ideológico, ou tão claro como os analistas costumam querer, né? Porque seria mais fácil essa explicação de falar, bom, o candidato apoiou, então a gente vai ver, de fato, esses votos migrando. Mas o que é provável é que, de fato, exista a possibilidade de você ter um apoio mais expressivo. Mostrar publicamente é sempre relevante. Isso, de novo, não significa que a gente vai ver esses votos migrando, principalmente nessas eleições nacionais. Professor, pensando nisso, assim, né, que há uma diferença, né, porque para o eleitor é muito difícil manter essa linha tão direta de raciocínio, né, votar numa coligação, seja ali no deputado estadual, federal, governador, presidente. Pensando nessa linha de raciocínio, há alguma diferença entre angariar apoios de governadores eleitos ou já reeleitos em primeiro turno ou angariar apoios entre outros candidatos à presidência? Dá para colocar numa tabela o que é melhor, o que é mais importante para a gente tentar entender quem está saindo na frente nessa corrida por apoios até aqui? Legal. É provável que o que a gente possa considerar em relação a isso é que os apoios dos governos acabam sendo muito relevantes nesse momento, até porque eles estão mais próximos dos seus estados, muitos deles estão em campanha ainda, então isso facilita, estão na rua, e aqueles que não estão na rua, não estão em campanha, como é o caso, por exemplo, do governador Zema, até facilita um apoio, porque de fato ele não precisa focar tanto na sua própria eleição e de fato começar a olhar já para um candidato como ele mesmo fez esse apoio de forma tão clara. O que é importante lembrar, principalmente no caso de Minas Gerais, que sempre foi um estado extremamente chave nas eleições, principalmente no segundo turno, é que o Zema está declarando um apoio ao Bolsonaro, quando na realidade a gente percebe que o Lula venceu as eleições no estado. Então, de novo, isso mostra como o eleitor não está tão conectado a essas discussões de coligação, ou de fato essas discussões de uma centralização em relação ao voto. O que parece, pelo menos nesse primeiro momento, é que a força do bolsonarismo nas eleições do primeiro turno trazem uma vantagem em relação à questão das alianças do presidente Bolsonaro. Até porque muitos candidatos que o apoiam foram eleitos agora no primeiro turno, então estão mais frescos na cabeça do eleitor, e isso também acaba facilitando de novo essa regionalização num país tão grande como o Brasil, em que você tem candidatos que acabaram de ser eleitos fortes, que de alguma forma também mostram essa onda do bolsonarismo relevante, e conectados bastante à campanha do presidente Bolsonaro. Então, do ponto de vista de uma gradação em relação aos estados e à eleição nacional,
é possível dizer que os estados acabam tendo mais relevância de novo por essa maior proximidade com o eleitor. E nesse momento parece que o presidente Bolsonaro acaba levando uma certa vantagem porque tem candidatos mais frescos na cabeça do eleitor e declararam seu apoio à sua candidatura. E o apoio para o ex-presidente Lula de políticos que já não estão na primeira prateleira da aparição pública, continuam muito relevantes, sempre serão, mas não estão mais na primeira prateleira da aparição pública, caso, por exemplo, do ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que por sua vez sempre foi sempre não, né? Mas quase sempre um adversário histórico do PT, do ex-presidente Lula, economistas ligados à criação do Plano Real. Eleitoralmente isso parece não ter peso, não é? Mas simbolicamente tem? Sem dúvida, assim como o apoio dos artistas nas últimas semanas em relação à candidatura do ex-presidente Lula, a gente percebe de novo o movimento dos intelectuais e percebe também uma força desses políticos históricos, como é o caso do ex-presidente Fernando Henrique, o próprio José Serra, que declarou apoio ao Lula. Isso mostra que, de fato, existe talvez esse movimento, e a gente já viu isso acontecendo em outros processos eleitorais. Eu vou dividir aqui um grupo de artistas, um grupo de intelectuais, um grupo de políticos históricos que acabam defendendo a candidatura de um perfil. O que a gente, de fato, precisa sempre pensar é o que isso traz do ponto de vista de voto, né? Eleva a credibilidade, eleva a confiança potencial que o eleitor pode ter, se ele gosta ou se ele, de alguma forma, se reconhece nessas figuras históricas. Mas o que a gente percebeu, inclusive olhando para as pesquisas, é que o efeito prático do ponto de vista eleitoral desses apoios, pelo menos em relação à classe artística, foi muito baixo. E aí é muito provável que a classe política também não consiga, de alguma forma, trazer esse movimento em relação ao voto. O ex-presidente Lula, obviamente, tem um benefício expressivo de ter os dois outros candidatos apoiando ele. E, de novo, se a gente olhar racionalmente, ele precisa de 1,57% dos votos para vencer a eleição, enquanto o presidente Bolsonaro tem uma dificuldade maior, porque precisa converter um pedaço do eleitorado e precisa de 6% para conseguir, de fato, ganhar a eleição. Mas um ponto expressivo, e de fato conta a favor do ex-presidente Lula, é que, de novo, parece racionalmente que um pedaço expressivo desse eleitorado deve migrar para o seu voto. Mas vamos novamente lembrar que se os institutos de pesquisa estiverem certos e se a máxima prevalecer, o que a gente vai notar de fato é perceber que tanto Simone como Ciro devem ter uma migração considerável de votos para o presidente Bolsonaro. Professor, minha pergunta muito direta aqui, vou até propor a gente fazer um exercício, vamos jogar aqui como se já fosse outubro de 2021. Essas costuras, esses acordos que estão sendo feitos agora, vão importar diretamente lá na frente? Porque às vezes a impressão que dá é que nós, aqui jornalistas, que trabalhamos, né, de alguma forma mais envolvidos com esse cenário político, temos a memória um pouco mais longa, né? Para o eleitor e até mesmo para os próprios políticos, para os próprios partidos, é tudo muito rápido, é tudo muito veloz e as coisas mudam. Isso lá na frente vai importar ainda? Olha, você não esteve do meu lado, não, esse aqui foi meu parceiro desde o começo. Isso importa num governo efetivamente falando? Acho que do ponto de vista de partido, sem dúvida nenhuma, até porque a fidelização partidária no Congresso é extremamente relevante no Brasil, né? Os partidos, os seus candidatos e depois seus parlamentares votam muito de acordo com a diretiva do partido. Então, ter apoio de partidos acaba sendo fundamental para um processo pós-eleitoral e também para os partidos, de alguma forma, isso aumenta ali o poder de barganha, de conseguir cargos, de conseguir ministérios e elementos relevantes no governo. Sem dúvida nenhuma, no processo eleitoral, o que a gente vê é o que a gente vê no primeiro turno. Candidatos, de alguma forma, trocam farpas, eles chegam, às vezes, a xingar uns aos outros e depois eles estão se apoiando ali no segundo turno. Mas uma coisa extremamente representativa é que muitos deles têm, de fato, um potencial público e têm ali uma força popular em, de fato, conseguir movimentar o debate, pelo menos, não necessariamente trazer votos. Do ponto de vista político, eu não tenho a menor dúvida que os partidos acabam sendo mais relevantes, porque, de novo, governar com mais partidos significa conseguir ter mais aprovação de projetos no Congresso. Então, o que me parece é que, nesse momento, e numa eleição tão apertada, o que os candidatos estão explorando é o apoio exatamente das personalidades. E os partidos, de alguma forma, respeitaram isso, liberando seus candidatos, liberando seus perfis, para que, de fato, pudessem escolher quem eles quisessem no segundo turno. Mas, do ponto de vista político, eu não tenho a menor dúvida que os partidos continuam sendo mais representativos. Até porque a gente tem o hábito de achar
que na política brasileira a personalidade conta bastante, mas quando a gente olha o histórico de votação no Congresso, a gente percebe que é o partido que conta mais, porque de fato boa parte das votações acabam sempre indo de acordo com a diretiva do partido. Aproveitando esse aspecto que o senhor abordou, professor, nós teremos menos partidos representados na próxima legislatura, especialmente na Câmara, né, por causa da cláusula de barreira, que vem sistematicamente impondo alguns limites cada vez mais rigorosos para que um partido tenha direito a gabinete de liderança, fundo partidário. E aí a tendência de quem fica para trás da cláusula é procurar um partido maior para fazer a fusão e, em tese, um presidente da República, seja ele quem for, ao invés de negociar com 30, vai negociar com 23, depois com 18, até a gente chegar a algo que seja minimamente civilizado. O senhor acha que a gente está nesse caminho, professor? Sem dúvida, se a gente olhar essa eleição, a gente já percebe que o número de partidos, principalmente depois da questão da cláusula de barreira e também da mudança do processo de coligação, já diminuiu bastante, né? Então, o Brasil já foi o segundo país com maior representação de partidos no Congresso, hoje já diminuiu bastante, né? A gente já secou quase 2/3 do que a gente teve em relação a partidos, então a gente percebe uma concentração mais alta. Sem dúvida, a concentração mais alta facilita a vida de um presidente, porque diminui o número de partidos que ele precisa dialogar, visto que eu acabei de comentar da extrema fidelização partidária dos parlamentares no Brasil. Mas a gente não pode esquecer que isso também dá muita força para os partidos e enfraquece de alguma forma os próprios parlamentares, na medida que os partidos ficam tão fortes e o partido acaba sendo extremamente relevante para que alguém possa se candidatar, já que ele vai precisar estar num partido forte para conseguir, de fato, realizar mudanças ou bons projetos no Congresso. O que aparece nessa eleição, principalmente, é que a gente percebe que nesse último pleito, a força do bolsonarismo foi relevante e, de alguma forma, isso pode trazer mais dificuldades ali se o ex-presidente Lula vence a eleição. Mas, novamente, a gente precisa lembrar que essa força representativa dos partidos também facilita elementos como os que a gente já viu historicamente no Brasil. Mais negociações, mais dificuldade do presidente ou dos parlamentares passarem projetos que de fato não estejam na agenda dos grandes partidos que têm grandes cadeiras e que vão ser representativos na votação, e dificulta muito a vida do presidente, porque por mais que ele tenha que falar com poucos partidos, o poder desses partidos fica tão expressivo que ele acaba ficando muito refém das pautas que vão ser postas no Congresso. Isso enfraquece de alguma forma o executivo. Vou agradecer aqui o cientista político, mestre em economia pela Universidade de Sorbonne, na França. Professor, muitíssimo obrigada. Renato Dolci esteve aqui conosco nos ajudando a entender esse momento. Sempre bem-vindo, viu? Obrigado.